E já que a gente está falando em bem-estar, em qualidade de vida, a gente vai agora entrar num trabalho que é realizado aqui no Piauí para dar essa assistência àqueles que mais precisam, que são as pessoas com deficiência. Esse trabalho é realizado pelo CEIR, que é referência na reabilitação no estado do Piauí. E durante a pandemia teve ainda mais importância e destaque no tratamento de pessoas, né, que ficaram aí com sequelas deixadas pela Covid-19. O atendimento humanizado é realizado por uma equipe de profissionais que envolve enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e outros profissionais, né, que o paciente pode contar. E aí, para saber mais sobre esse atendimento realizado para esse público, a gente vai conversar agora com o diretor da Associação Reabilitar, que é a entidade que gere o CEIR, que é o Dr. Benjamin Pessoa. Olá, boa noite, doutor Benjamin. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao Canal Saúde. Boa noite, Liana, tudo bem? Boa noite ao Piauí, boa noite, Teresina. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Enfim, a quem estiver nos acompanhando até mesmo na internet, né, doutor Exatamente, todos esses são coisas fundamentais na vida da gente, o trabalho da sensibilidade social. Eu acho que nesse momento que nós vivemos, um momento difícil em 2020 com a pandemia do Covid, apesar de ser 19, o grande luta foi 2020, início de 2021. E a nossa preocupação com as pessoas, uma crise de amplitude mundial, dilacerando famílias, chegando à finitude para as pessoas, às vezes no seu auge de trabalho. E isso, nós começamos a pensar a maneira de como dar mais conforto às pessoas, aqueles que conseguiram sair do hospital, que conseguiram sobreviver. E nós tínhamos no Centro Integrado de Reabilitação um espaço que nós iríamos montar uma academia para a atividade física dessas pessoas, a musculação em si. E nos veio a ideia de transformarmos aquilo num espaço, num centro de reabilitação para a Covid. Conversamos com a Secretaria de Saúde, levamos o projeto ao governo do Estado, que já pensava nessa ideia. O governador Wellington Dias foi extremamente acessível a esse projeto e fizemos uma parceria entre a Associação Reabilitar e ao governo do Estado através da Secretaria de Saúde e da Secretaria da Pessoa com Deficiência, no sentido de reabilitarmos essas pessoas para a sua vida diária. Doutor, eu estive lá, né, no CI, até estava comentando aqui nos bastidores antes de começar a entrevista com o doutor Benjamin. Eu estive lá exatamente para mostrar esse trabalho, fiz uma reportagem especial para a Rede Meio Norte e me impressionou. Realmente, foi ainda, acredito que antes de julho desse ano, e me impressionou porque realmente é uma estrutura física que vocês, né, fizeram para atender esse público, né? E aí eu lhe pergunto, que tipo de atendimento, né, vocês oferecem lá? Como funciona esse atendimento para essas pessoas pós-Covid? A equipe foi montada no pensamento da reabilitação do ser humano, a reabilitação da pessoa. Então, lá no CI nós temos uma filosofia. Nós não cuidamos de doença e nem de doentes. Nós cuidamos das pessoas. Nós trazemos as pessoas para o seu bem-estar, para a sua plenitude de saúde. Então, nesse pensamento constituído, uma reabilitação pós-Covid, um paciente com 40, 60 dias de pós-operatório de UTI. Quais são as sequelas principais do Covid? São as sequelas pulmonares, as sequelas neurológicas, às vezes pela pronação, a polineuropatia periférica pós-Covid, pacientes sequelados por embolia de membros inferiores, de membros superiores, por trombose, insuficiência cardíaca, paciente com escara. Então, nós montamos uma equipe para o bem-estar dessas pessoas. E isso nós colocamos pneumologistas para fazer a avaliação dele na entrada do hospital, que a gente chamou de avaliação inicial, cardiologista, a enfermeira para avaliar a integridade da pele, os fisioterapeutas, as psicólogas, as fonoaudiólogas e o educador físico. Isso como um atendimento quase que individualizado, profissional para cada pessoa naquele momento no seu aparelho. Isso foi uma coisa que nós criamos
E como fazer isso com a instituição em andamento? Foi a grande preocupação. As outras pessoas, né, Então, nós criamos um espaço a mais, um horário a mais na instituição para atender essas pessoas, às vezes difícil, com dificuldade, mas com profissionais experimentados no mercado, que se dispuseram a compor a equipe conosco, os fisioterapeutas já tinham uns trabalhado na instituição, se juntaram a nós para esse atendimento integrado. E esse atendimento integralizado, humanizado, desde a recepção, foi o grande diferencial. E acredito que também até de informação, né? Quando tudo ainda é um pouco desconhecido e ninguém sabe, né? Eu acredito que vocês chegam, né, dando a segurança emocional. Olha, a gente vai aqui orientar por aqui, você vai por aqui, a gente vai... Eu acredito que isso acolha muito, né, o paciente e a família. Agora, doutor, eu lhe pergunto, as sequelas da Covid, né, que algumas pessoas chamam sequelas, enfim, esses sintomas, pelo que vocês já observaram, eles são temporários ou eles perduram? Como é? Tem, assim, o tipo de sequelas mais comuns da Covid, a Covid é uma doença sistêmica. Então, a doença sistêmica, você pode ter acometimento da cabeça até no pé. O próprio nome já está dizendo, é sistêmico, Teve pessoas que tiveram embolia para a perna, que é trombo formado, tiveram que amputar o membro. Mas as principais sequelas ou deficiências do Covid, deficiência temporária, foram a insuficiência cardíaca, pelo acometimento do pericárdio, às vezes por um infarto mesmo durante, a insuficiência pulmonar, a dificuldade de respiração, a capacidade de respirar, a atrofia muscular, a perda de massa muscular pelo tempo de internação, alguns sequelados de AVC, 6% da Covid, como mostram os trabalhos, o paciente pode desenvolver acidente vascular cerebral, que é uma das causas frequentes de óbito, e o acometimento do sistema nervoso periférico, que é a polineuropatia periférica, a mononeuropatia, o paciente quando fica em pronação, que é a posição para respirar com mais facilidade, às vezes da lesão do plexo braquial. E tem a polineuropatia do doente crítico, que é aquele paciente que fica muito tempo internado e acomete todos os nervos. Então você tem que trabalhar isso para uma recuperação dessa pessoa. Isso pode ser provisório e às vezes é permanente. A polineuropatia às vezes é permanente, os nervos lesados permanecem lesados, os outros assumem as funções. Doutor, com esse percentual de vacinação aumentando, né, na imunização completa, o senhor percebe que está caindo o número de pessoas, né, com sequelas? Como é que o senhor avalia pela sua experiência? Numa pandemia, que é algo desconhecido, nós temos muita dificuldade de lidar com isso na fase inicial. À medida que nós vamos conhecendo a doença, nós vamos aprendendo a lidar com ela. É óbvio que a vacinação foi algo de grande importância na diminuição dos casos de Covid, na diminuição de óbito. Se nós formos ler hoje o noticiário científico, o noticiário da grande imprensa, do WhatsApp, o número de casos de Covid no país está reduzido em 90%. O número de óbitos também está reduzido aí em 90%. Nós que vivemos dentro do hospital, o dia todos dentro das UTIs, nós observamos isso com muita frequência. A redução do número de casos e a redução do número de casos graves, que foi uma coisa de extrema importância, foi a redução da gravidade dos casos. Talvez a equipe médica bem mais treinada, a equipe de saúde como um todo, desde o técnico de enfermagem, porque para atender bem um paciente, você precisa ter atendimento desde a portaria da entrada até a hora da saída. E isso é algo de extrema importância, e que a gente chama de cadeia de valores ao atendimento. E isso você vem aprendendo com o tempo. A Covid fez nós exercitarmos o aprendendo a aprender todos os dias. E você já tinha um grande, você já tinha um grande aprendizado, mas entenderam que tinha mais coisa ainda para aprender, né, doutor Benjamin? O paciente que tem essa sequela, ele é regulado para a UCI? É uma instituição que regula o hospital? Como é que faz para ter esse atendimento, doutor? Você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você pode ir ao hospital, na hora da alta, já regular para o CI, o paciente que está internado, ou os que já tiveram alta, ir ao posto de saúde, se tiver com alguma dificuldade.
e fazer essa regulação para o CI. E é importante nós citarmos que nós não fizemos isso só em Teresina. Sim, Parnaíba. O governo do estado, através da Secretaria de Saúde, também construiu a parceria com a Associação Reabilitar e nós montamos um centro de atendimento na região norte do estado, que é em Parnaíba. O prédio estava construído, lá nós montamos do zero, nós não tínhamos aparelho nenhum. A associação se responsabilizou por isso com o contrato de gestão com o governo e montamos esse atendimento para o atendimento de toda a região dos tabuleiros litorâneos e dos cocais. Nós tivemos o número de atendimento em Parnaíba, talvez seja maior do que o número de atendimento em Teresina. Temos um número geral de atendimentos? No número geral de atendimento, nós fizemos aí em torno, nos 2 serviços, 21 mil atendimentos. 10 mil e poucos em cada um dos locais. Que é uma quantidade significativa. Sim. E é muito gratificante isso, que o paciente que tem uma insuficiência respiratória grave, ele faz uma espirometria na entrada, uma eletroneuromiografia, uma avaliação cardiológica, uma avaliação pneumológica, avaliação da enfermagem e da nutrição. Aí se faz o escopo de que nós podemos trabalhar para a recuperação desse paciente. Um dos pacientes que nós vamos sempre lembrar nesse atendimento é um paciente que tocava saxofone, que chegou no CI de cadeira de roda, porque não conseguia respirar, e saiu de lá se despedindo da equipe, tocando saxofone. Ai, então, lindo. ele voltou à vida normal. Teresina? Aqui em Teresina. E hoje? Ele hoje toca a vida dele normalmente. E eu já ia lhe perguntar isso, sim. O CI não trabalha, a gente está falando de pós-Covid, mas a gente, o CI, ele na verdade foi criado para atender pessoas com deficiência dos diversos tipos. E eu queria lhe perguntar, assim, nessa sua experiência também de um ato de doação ao próximo, né? São muitos casos que ele toca. Como é que o senhor se sente, doutor Benjamin, quando o senhor vê alguém numa condição ali muito limitada e aí depois o senhor vê os avanços? Como é que o senhor se sente, sabendo que colaborou com aquele... Na nossa vida de médico, nós sempre temos esse cuidado de lidar com as pessoas. Quem já assistiu entrevistas minhas, escuta eu falar, as famílias sabem disso. Eu digo sempre a elas que eu não cuido de doença nem de doentes. Eu cuido sempre do amor de alguém. Então, como todo mundo é amor de alguém, sempre. Os pacientes eu tenho a mesma percepção da sensibilidade para todos eles. Inúmeros pacientes que entraram em coma no hospital, que foram operados e acordaram, é algo que você não consegue transcrever a dimensão do seu sentimento. Por exemplo, eu tenho um garoto com 16 anos, que quando ele estudava pela manhã, todos os dias eu ia deixá-lo no Dom Barreto. E encontrava alguns pais que estiveram em coma, operados de aneurismas cerebrais, que foram operados por nós. Passaram. E com toda uma equipe, e estavam deixando seus filhos na escola. Aquilo é um sentimento que não tem dinheiro que pague. Nenhum montante vai fazer aquilo e nenhuma maneira de você falar, de explicar, vai lhe dar uma explicação do tamanho desse sentimento. Né? E como também nós sofremos quando nós não conseguimos reverter o quadro, quando nós perdemos os pacientes, nós não temos o poder de salvar pacientes, nós preservamos a vida que Deus nos permite. Vendo? A ideia sublime de qualquer profissão, mas do médico principalmente, é a felicidade das pessoas. O Dostoiévski dizia que você tem que ter uma ideia sublime, se quer que exista homens, se quer que existam nações. Apesar de nós sabermos que a única ideia sublime é a imortalidade da alma humana. As outras todas são derivadas delas. Então, no CI não é diferente. Nós trabalhamos para a recuperação das pessoas. E muitas das vezes nós trabalhamos para que elas se vivam adaptadas à condição que ela existe. Um lesado medular, por exemplo. Às vezes ele não consegue tocar a cadeira de roda, porque está com a massa muscular reduzida, está com a sonda vesical para poder urinar. E isso, na reabilitação, você consegue tirar, ele consegue tocar a cadeira de roda dele, mas não consegue recuperar o movimento das pernas. Quando a lesão é abaixo, aí lesão torácica lombar. Mas ele consegue ter a vida dele normal, contudo, se adaptar com todas as suas dificuldades. A independência já é um passo. A independência é algo que nós fazemos isso com todo ser humano quer ter sua independência. Aliás, o que nós tentamos construir na vida é uma coisa chamada liberdade. Verdade.
Doutor Benjamin, muito obrigada pela entrevista, tá? Parabéns pelo trabalho executado. Aqui, através do doutor Benjamin, a gente sabe que o CI é feito por diversas pessoas, né? São diversos corações, mãos, pensamentos e sentimentos de muitos profissionais. E parabenizar, né, nesse último programa do ano, não só a sua iniciativa, como de todos eles, de dedicar, né? Porque não é só mão de obra dedicada, é seu tempo ali, né? É seu talento, enfim, para o próximo. Parabéns, um Feliz Natal. E é só uma pergunta, 2022 vocês continuam com o atendimento pós-Covid? Nós continuaremos e à medida que foi diminuindo o número de casos, que ainda não diminuiu tão significativamente, porque tem os remanescentes, mas obviamente à medida que foram diminuindo os casos de Covid, vai diminuindo o número de sequelados, como a grande maioria é deficiência temporária, graças a Deus, tem uma perspectiva até eu espero que fechamos o serviço. Um dia eu conversando com o governador, eu disse a ele, governador, a esperança que eu tenho é que um dia ninguém precise do CI, que é sinal que a sociedade é próspera e saudável. E é isso que nós tentamos fazer. O CI é uma obra da sensibilidade social. Ali é a integração de toda uma sociedade, do poder público, que é o primeiro setor, do empresariado do Piauí, que hoje nos ajuda no segundo setor, e principalmente do terceiro setor. No CI eu não tenho a função de médica. Eu sou administrador, eu sou gestor. Eu não exerço a medicina no CI. Eu sou gestor, é um tempo que eu tenho na minha cabeça que minha única função lá é devolver à sociedade um pouco do muito que ela me emprestou. Parabéns. E aqui eu desejo um bom ano novo, um Feliz Natal a todos, saúde, que é o bem maior que nós temos. Sem a saúde, a arte não se manifesta, a inteligência não flui, a força não reage e o montante acumulado tem pouco valor. Olha só, belíssima entrevista, tá, gente? Estou maravilhada com as palavras do doutor Benjamin. Eu sempre entrevisto ele, mas hoje eu acho que um clima mais, assim, a gente consegue até depoimentos, assim, mais emotivos. Obrigada, tá, doutor Benjamin? Ok, muito obrigado. Olha só, gente.